Uma outra exclusiva, nós conversamos com o motorista que foi vítima do clã do crime. Ele ficou 5 horas sob o poder dos assaltantes. E essa história chama muito a atenção por causa de 6 integrantes dessa quadrilha que foram presos. Destes, 4 são da mesma família. Nós descobrimos, no começo acreditávamos que eram 5, porque são 5 integrantes da família que pertencem à quadrilha. Mas dos 5, 4 foram presos. Se eu te contar que tem um casal foi formado no crime. O cara e a mulher se identificaram porque os dois não valem nada, não têm caráter. Aí eles se casam e continuam no mundo do crime. E eles têm filhos. E depois que os filhos crescem, eles empurram os filhos para o mundo do crime também. Um casal, 2 filhos e o outro é o irmão desse homem, que também pertence à mesma quadrilha. Um outro filho desse casal ainda está foragido. Agora eu vou te contar o que foi que aconteceu. Esses bandidos roubavam veículos utilitários, desmanchavam e vendiam as peças. Aí a polícia começou, já tem um tempo, a investigar, para descobrir, para parar essa sacanagem por aqui. As buscas foram feitas na capital, em Osasco, na região metropolitana. Um dos crimes foi tudo gravado. A polícia conseguiu identificar, inclusive, esses bandidos porque eles deixaram muitos rastros. A polícia conseguiu essas imagens e foi puxando placa do carro, pelo rosto, procurou no sistema para ver se batia com algum que estava sendo procurado. E o alvo era uma van branca estacionada, nesse crime que está aqui, ó. Eles foram para roubar essa van. Foi por causa dessa imagem que a polícia conseguiu esclarecer muitos casos. Um carro prateado para ao lado, como você está observando, o veículo parece dar cobertura para a chegada de outros 2 homens que tentam abrir as portas. Quando eles conseguem, o carro prata vai embora. Só que pouco depois, a van é levada e deixa esses vestígios para trás. A investigação começou por causa do aumento do número de roubos bem nessa região, na zona oeste aqui de São Paulo. Tá com a matéria no ponto? Tá na agulha aí? Tá prontinha? A partir de agora, com exclusividade, os detalhes do clã da família que não vale nada. Mais de 5 horas em um cativeiro, agredido, ameaçado e sem saber se voltaria para casa. É assim que esse motorista de van descreve os momentos de terror que viveu nas mãos de uma quadrilha. A gente ficou no primeiro desembarque, que eu me lembro, era 4h20. Então foi das 4h20 até a meia-noite, onde a gente conseguiu achar a primeira viatura que passou na avenida. Lá eles deixaram a gente num campo aberto. Primeiro eles deixaram a gente numa vielinha entre o Rodoanel e Carapicuíba. Aí ali a gente ficou mais ou menos umas 4 horas. Ele não vai ter a identidade revelada, mas vai contar com exclusividade os momentos de terror nas mãos da família do crime. Ele dirige essa van, transporta funcionários de uma empresa. Veja que o carro preto segue o motorista. Quando parou para o desembarque do primeiro passageiro na Rua dos Imigrantes, em Osasco, ele foi abordado. Um carro parou ao lado pedindo informação. No momento em que abaixou o vidro para ajudar, não deu tempo nem de responder. Já levou um soco na boca. Um terceiro veio à minha esquerda, me agrediram, um com um soco no rosto, o outro com um soco na costela. Um passou para trás, pegando os passageiros, os pertences dele. O outro que veio à minha esquerda já foi me amarrando e o terceiro que entrou à minha direita foi falando que eu estava encomendado já há uma semana, que eu já estava sendo vigiado, que ele já sabia da minha rotina, a rota que eu faria. Mulheres também estavam dentro da van. O motorista conta que os criminosos pediram para ninguém gritar e disseram que respeitariam as passageiras. Todos foram levados para um cativeiro. As mulheres foram libertadas pouco tempo depois. Já o motorista permaneceu mais de 5 horas refém, enquanto os criminosos agiam com o veículo roubado. Ele falava para mim o tempo todo que ele já sabia da minha rotina, sabia de onde eu morava, sabia onde que era a empresa. Todo o tempo ele falava onde que era a empresa, como que chegava na empresa, falava os detalhes certinho da empresa, onde que eu fiquei mais apavorado. O percurso foi longo. Eles saíram de Osasco e foram parar em Barueri, cerca de 10 quilômetros de distância. Eles tinham planejado tudo, tanto que rodaram com o veículo para conseguir despistar o GPS da empresa. Eles encontraram um campo aberto próximo ao Rodoanel e começaram um desmanche ali mesmo.
Enquanto as vítimas eram aterrorizadas, os criminosos separavam as peças. Eles sabiam o que estavam fazendo, tanto que essa não foi a primeira vez que a família do crime entrou em ação. Este flagrante registrou a ação da mesma quadrilha contra outra vítima. O modo de agir era sempre parecido. Um carro se aproxima, como se o motorista fosse apenas pedir uma informação. Segundos depois, os criminosos rendiam a vítima e levavam um veículo. O objetivo da quadrilha, o que a investigação revelou, é que eles encomendavam vans. Então, assim, a van era destinada ao desmanche. O objetivo final era o desmanche. Lá no meio do caminho tinha um roubo. Então, eles roubavam as vans para desmanchar já partindo de encomenda. A polícia conseguiu identificar 11 integrantes da mesma quadrilha. Agora, 6 deles estão atrás das grades. E o que chama a atenção de toda a investigação é o fato de pelo menos 5 pessoas dessa quadrilha serem familiares. Um casal, 2 filhos e um tio responsável pelo desmanche dos carros. Um núcleo familiar que tinha trabalhos específicos dentro das ações criminosas. Até agora, 4 integrantes da mesma família estão presos e um filho está foragido. Por conta de toda essa distribuição familiar, veio o nome da operação: o Clã do Crime. Nesta quarta-feira, policiais civis cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão na capital paulista e em Osasco, na região metropolitana. O que a gente tem ali é uma parte que faz o roubo em si, que vai à rua para capturar os motoristas e os carros. É bom frisar que todas as vítimas entrevistadas relataram que eles eram pessoas violentas nesse momento do roubo. As vítimas ficavam em cativeiro por muito tempo, até que a van fosse totalmente desmanchada. E essas peças eram entregues para uma segunda parte que destinava à venda do produto nos comércios legais. Segundo a investigação, o objetivo não era ficar com os veículos. As vans já tinham destino certo. Eram roubadas por encomenda, levadas para desmanches clandestinos e tinham as peças revendidas ilegalmente. Enquanto isso, em alguns casos, os motoristas permaneciam em cativeiro até que o desmanche fosse concluído. Carros e motos também foram apreendidos durante a operação. Segundo a polícia, os criminosos vinham agindo há cerca de 1 ano. Nesse período, teriam cometido, em média, 2 roubos por semana. Entre janeiro e maio, a capital e a Grande São Paulo registraram quase 29 mil roubos e furtos de veículos. Um veículo a cada 8 minutos. Nós tivemos 6 vítimas ouvidas aqui até o momento, né? A gente sabe que é uma quadrilha que atua há pelo menos 1 ano, uma média de 1 a 2 roubos por semana. O motorista que conversou com a nossa reportagem continua assustado. A cada momento, acredita que os criminosos podem aparecer na porta da casa dele. Aterrorizadamente ainda, porque ele sabe da minha rotina, né? Igual ele falou, se um dia a casa cair, a gente vai atrás de cada um de vocês. O crime tem a sua consequência. Agora vão ter que fazer companhia um para o outro lá na cadeia. Será que valeu a pena? Claro que não.